Olá, sou o professor Eduardo. Estava com um cubo aqui brincando. A gente já viu que quaisquer dois cubos são sempre semelhantes. E falando de cubo, de sólidos, o nosso colega aqui do projeto, o Ricardo, me trouxe um café agora num copo, no formato de uma pirâmide. Legal, né? Vou beber um pouco desse café. Só que eu combinei com ele que eu vou dividir com ele. Então eu vou beber metade do volume, metade do líquido do café. Mas para beber metade do líquido, que altura que eu devo parar? Bem, legal. Ricardo, agora ele bebe o restante do café. Vamos aproveitar esse cafezinho e mostrar essa situação. Eu supostamente só bebi metade do café. Se eu só bebi metade do café, nós tínhamos um copo no formato de uma pirâmide. Em que altura nós teremos determinado metade do volume? Bem, simples. A questão é a seguinte. O líquido, né, que nós temos vai determinar aqui uma pirâmide semelhante à maior. De tal forma que o volume dessa pirâmide tem que ser metade do volume total. Então eu vou colocar da seguinte forma. O volume dessa pirâmide menor tem que ser 1/2 do volume total. Então vou chamar de V o volume total, que no nosso caso é o volume da pirâmide maior. Dessa forma, o volume da pirâmide menor, como a gente já tinha visto, é metade do volume total. Eu posso utilizar, o que a gente viu em aula anterior, utilizar a razão entre volumes. A razão entre volumes pode ser dada pela razão de semelhança ao cubo. E a razão entre os volumes, eu vou colocar razão entre o volume da pirâmide menor sobre o volume da pirâmide maior. Então eu tenho o volume da pirâmide maior sobre o volume da pirâmide menor. Com isso, nosso K ao cubo ou ao contrário, ou menor para o maior, né? Então nós temos V sobre 1/2 de V. Dessa forma, como a gente já sabia, a razão entre os volumes é 2. Se a razão entre os volumes é 2, a gente sabe qual é a razão de semelhança. Se K ao cubo é 2, K é raiz cúbica de 2. Ah, peraí. Essa razão de semelhança também pode ser vista como razão entre as alturas. Como eu usei a razão do maior para o menor, eu vou colocar aqui, então, a razão da altura da pirâmide maior sobre a altura da pirâmide menor. Dessa forma, altura da pirâmide maior, Hzão, altura da pirâmide menor, Hzinho. Então, tenho Hzão sobre Hzinho. Assim, eu já consigo saber qual é a altura da pirâmide menor. Pegando essa igualdade, nós temos então que Hzinho tem que ser H sobre raiz cúbica de 2. Opa! Então H dividido por raiz cúbica de 2 vai me dar exatamente a altura com que eu preciso para que tenhamos volumes iguais, né? O volume da pirâmide menor seja igual ao volume do tronco que ficou determinado. Interessante esse problema. Vamos fazer uma analogia parecida com esse problema, utilizando um outro exercício. Olha só. Vamos pegar uma ideia de uma pirâmide, né, um recipiente no formato de uma pirâmide. Dentro desse recipiente nós temos um líquido.
Essa pirâmide com vértice apoiada sobre um plano, tá? Nós temos a base da pirâmide, essa base é paralela a esse plano. Dessa forma, a altura da pirâmide é H, que eu chamei de Hzão, H maiúsculo. E temos um líquido dentro dessa pirâmide, no interior da pirâmide, de tal forma que esse líquido atinge um nível, uma altura Hzão sobre 2, metade da altura da pirâmide. O que eu vou fazer? Eu vou pegar essa pirâmide e virar ela ao contrário. Essa pirâmide é um recipiente no formato de uma pirâmide, hermeticamente fechado. Então eu vou girar, colocar ao contrário. Quando eu coloco ao contrário, você percebe que o líquido continua o mesmo. O volume que nós tínhamos de líquido continua o mesmo. Mas a minha pergunta é a seguinte: você lembra que o nível do líquido antes do plano até o espelho ali, né? O nível dele é Hzão sobre 2. A partir do momento que eu virei a pirâmide, que altura nós teremos? Eu chamei uma distância de D, mas que altura nós teremos? Que distância é essa? Que D é isso? Bem, utilizando a ideia de razão de semelhança, fica simples. Porque no nosso primeiro instante, nós temos uma pirâmide aqui, determinada pelo líquido, semelhante à pirâmide maior. Nesse exemplo, nós já temos a razão de semelhança. A razão de semelhança, que nós vamos chamar de K, é a razão entre as alturas. Eu posso tanto utilizar a razão da altura maior sobre a altura menor, ou vice-versa. Se eu usar do maior para o menor, eu tenho que seguir sempre esta mesma orientação. Nesse exemplo, eu vou pegar a altura do menor sobre a altura do maior. Então, eu vou pegar H sobre 2 sobre H. Ou seja, nossa razão de semelhança é 1/2. Se a razão de semelhança é 1/2, nós temos a razão entre os volumes. A razão entre os volumes é a razão de semelhança ao cubo, que vai ser 1/2 ao cubo, 1/8. O que isso representa? Esse 1/8 é exatamente o volume da pirâmide menor sobre o volume da pirâmide maior. Se eu chamar de V o volume da pirâmide maior, também nesse exemplo, da pirâmide maior, significa então que o volume da menor sobre V é 1/8. Se o volume da menor, que eu vou representar assim, Vm sobre V, é 1/8, nós temos então que o volume da pirâmide menor é 1/8 de V. Lembrando que o volume da pirâmide menor é o volume do líquido. Então o que a gente tem de líquido é exatamente 1/8 do volume da pirâmide. 1/8. Legal. Quando a gente virou, então temos aqui, ó, vou fazer uma representação. Temos aqui 1/8. 1/8 de V. Quando viramos a pirâmide, esse líquido permanece. Então nós temos aqui ainda 1/8 de V. Se temos 1/8 de V, agora até determinou uma outra figura. O líquido representa um tronco de pirâmide, né? Como se eu tivesse um plano paralelo à base. Se eu tenho 1/8 de V, o restante, a parte vazia, representa o total menos 1/8 de V. O total menos 1/8 de V, V menos 1/8 de V, vai me dar exatamente 7/8 de V. Em que isto é importante? Opa! Essa pirâmide aqui, que representa agora o espaço vazio, é diferente dessa pirâmide que representava o líquido. Estou numa segunda situação. Numa segunda situação onde eu conheço o volume dessa pirâmide. Por quê? O volume dessa pirâmide corresponde a 7/8 do volume de V. E detalhe, se eu conheço o volume daquela pirâmide, eu conheço a razão entre os volumes. Qual é a razão entre os volumes? Eu vou utilizar um novo K, eu vou chamar agora K1, K2, porque está na minha situação 2, tá? Na figura 2, no segundo instante. Tá?
A razão de semelhança ao cubo é a razão entre os volumes. Lembre-se que eu usei do menor para o maior. Então, nós temos 7/8 de V sobre V. Nessa minha representação, a razão de semelhança ao cubo é 7/8. Se a razão de semelhança ao cubo é 7/8, a razão de semelhança é raiz cúbica de 7/8. É raiz cúbica de 7 sobre raiz cúbica de 8. A raiz cúbica de 8 a gente já conhece. É 2. Ah, peraí. Significa, então, que a razão de semelhança entre a pirâmide menor e a pirâmide maior é raiz cúbica de 7 sobre 2. Ou seja, se a pirâmide maior tem altura H, a pirâmide menor tem altura raiz cúbica de 7 sobre 2H. Opa, nosso problema acabou. Eu preciso conhecer essa alturazinha aqui, essa distância desse tronco. Lembrando que o líquido é o mesmo. Então, como é que completamos o nosso problema aqui? Hzão menos raiz cúbica, isso dá Hzão, menos raiz cúbica de 7 sobre 2Hzão. Posso colocar o H em evidência, isso dá H, que multiplica 1 menos raiz cúbica de 7 sobre 2. A gente fez essa conta aqui, para que vocês tenham uma ideia aproximadamente quanto vale 1 menos raiz cúbica de 7 sobre 2. Isso dá aproximadamente aproximadamente 0,0436H. Ou seja, é algo em torno de entre 4% e 5% da altura da maior. Nós pegamos até a mesma ideia do café, colocamos num recipiente, né, um líquido, mais ou menos a metade da altura. Se tem um H sobre 2. E a ideia foi que a gente virasse, tá? Porque o que a gente fez aqui pode ser utilizado em qualquer pirâmide. Base triangular, quadrangular, triangular, já falei, quadrangular, pentagonal, hexagonal, que o resultado é sempre o mesmo. Bem, vamos virar só para a gente ter uma ideia? Quando a gente vira, muito pouco, né? Não posso deixar muito que o café cai. Bem, interessante esse nosso problema. Até a próxima.